Graça e paz, irmãos. É bom estar de volta. Eu já voltei faz uns dias, mas só agora que eu cheguei aqui, né, direito. E eu quero dizer que foi uma bênção ter estado no Brasil. Eu compartilhei com algumas pessoas como o Senhor fez grandes coisas, como Deus é lindo. Eu estou meio aqui mais que apaixonada do que eu já era antes agora, né? Porque realmente Deus é tremendo. E eu pude depender mais de Deus do que eu já dependi na minha vida, assim, muito mais. Mesmo porque a gente tinha uma programação, e aí Deus foi mudando, e se eu não tivesse orado mais, e meu marido foi dizer, pode ficar bem, não, pode ficar bem, não tem problema não. Eu falei, Deus, alguma coisa errada, é melhor eu orar de novo? E aí, mas senão o dia está voltando hoje, provavelmente. Mas o Senhor foi fiel, todo o tempo que eu estive lá, eu pude ver realmente Deus operar. Uma coisa que me chamou demais a atenção foi que em alguns lugares que eu estive, eu vi algumas igrejas, irmãos, que eles literalmente são um farol onde eles estão localizados. O meu irmão é pastor de uma igreja, e a igreja deles é em duas igrejas, uma das duas igrejas que eles pastoreiam, é no meio da boca de drogas em Taboão da Serra. E eu fiquei impressionada de ver, irmãos, a devoção daquele povo. Nós estávamos num chá de mulheres e elas estavam... Eu fiquei vendo assim, aquelas mulheres, a maioria delas estava tendo a sua segunda, sua terceira chance, estavam entendendo que aquilo era Deus fazendo algo novo, dando a elas uma oportunidade de viver para o Senhor e viver uma vida digna. Muitas delas foram tiradas da Cracolândia com vícios, com problemas de saúde gravíssimos, e o Senhor tratou com elas, usou aquela igreja, transformou a vida delas. E no dia do chá, elas estavam lá com a melhor roupa. E eu ficava olhando aquele povo assim, bem simplesinho, mas com um coração para Deus. E na hora de que o louvor chegou, irmãos, eu não conseguia adorar o Senhor, de tanto que eu chorava pela presença de Deus. Na hora de eu ministrar, eu não conseguia parar de chorar. Minha cunhada falou, Jesus está visitando ela. Eu falei, o negócio está difícil aqui. Mas foi uma bênção, um mover de Deus. E eu fiquei pensando que quantas vezes a gente deixa as coisas assim... Sabe, a gente não dá valor à presença de Deus, ao mover de Deus, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje eu senti, meu esposo falar, Cris, eu estou sem mensagem. Isso foi ontem que ele falou isso comigo. Eu falei, bem, então tá bom, acho que eu gostaria de pregar. E a palavra que o Senhor me deu foi a palavra que o Senhor me deu lá no Brasil. Falar sobre contentamento. Eu não vou ler o texto bíblico, mas se você quiser abrir sua Bíblia, que nós vamos ler vários textos neles, é em Filipenses 4, versículos de 1 a 19. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do contentamento. O que é isso na nossa vida? Porque é que, na maioria das vezes, a gente não está satisfeito aonde a gente está, com o que a gente tem, e quando eu consigo aquilo que eu achei que eu queria, a insatisfação está ali presente. E eu comecei a olhar para a vida daquelas irmãs e de alguns outros irmãos, e eu fiquei vendo, Senhor, esse povo está se contentando com pouco. E a gente, às vezes, tem muito e não dá valor, não contenta. Então, hoje eu queria repartir com vocês o que Deus pôs no meu coração. Pai, nós te agradecemos que Tu és um Deus grande, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Eu te agradeço pelo fato de poder te servir, Senhor. Eu te agradeço porque estar aqui, te servir nesta noite, talvez se eu tivesse feito essa escolha, eu não estaria aqui. Eu nem merecia, nenhum de nós merecia, mas por causa do Teu amor que nos persegue e nos alcança, e nos constrange, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos dizer muito obrigado por esse privilégio de te adorar neste lugar, nesta noite. Oramos uma vez mais para que Tu fales conosco. Traz aos nossos corações a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração. Nós nos escondemos em Ti, Senhor, e Te pedimos, fala. Ninguém precisa me escutar, mas escutar a Tua voz. Usa-me, pois, no poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre Paulo. Quando Paulo estava vivendo lá... Foi para Filipenses pela segunda vez que ele estava visitando Filipenses. E a gente vê que quando ele está escrevendo esse texto, o versículo, esse livro na Bíblia, ele está preso. Está preso. E ele ficava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. É interessante. Outra coisa, ele não estava na prisão comum, a gente já falou uma vez sobre isso aqui, ele estava no pior lugar da prisão. Era a prisão das prisões, se a gente pudesse falar dessa forma. Era um lugar onde, para ele estar ali, era realmente difícil. E era um lugar mais escuro, mais sujo, mais fedido,
ninguém realmente cuidava de nada, e era lá que Paulo estava. E aí eu fiquei pensando como é que era a atitude de Paulo. E ainda assim, nessa situação, as palavras que definem o estado de espírito de Paulo era o seguinte: a paz de Deus, no versículo 7. Depois ele fala, e o Deus da paz. Eram as realidades óbvias na vida de Paulo. Ele tinha a paz de Deus, mas ele tinha também o Deus da paz na vida dele. Isso me levou a pensar, irmãos, às vezes a gente tem a paz de Deus, mas eu preciso aliar as duas coisas. Eu fiquei fascinada com essa palavra. O Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Isso pode acontecer com cada um de nós. Paulo, Deus inspirou o Espírito Santo a escrever essas palavras, porque eu e você precisamos, nos dias de hoje, viver isto. Temos a paz de Deus que guia os nossos passos. Mas de vez em quando a gente perde a paciência e o Deus da paz sai. Não pode haver isso. Se eu tenho a paz de Deus, eu tenho que ter com o Deus que me dá a paz. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, de vez em quando a gente atira o sapato, xinga o marido, bate no cachorro, faz uma confusão danada. Quando estiver acontecendo, será que o Deus da paz saiu? Será que eu deixei ele lá para trás? É bom a gente pensar nisso, tá? O que Paulo está querendo dizer para nós aqui também é uma coisa importante que a gente observa aqui. Quando Paulo diz isso, ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual, e falando com os filipenses, vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. E aí ele fala uma palavra muito interessante: eu digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu fiquei pensando, gente, essa conversa de viver contente em toda e qualquer situação é um negócio meio pesado. Porque às vezes a gente tem tudo hoje, amanhã não tem nada, e com isso a minha paz foi embora e o Deus da paz saiu também. Então nós temos que entender como é que é isso, que Deus está acima das circunstâncias na qual eu e você estamos envolvidos. E ele continua dizendo, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de ter fome, tanto de abundância como de ter escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo era um cara corajoso, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Eu acho que ele era meio chatinho, encardido, falava umas coisas que a gente de vez em quando não gosta de escutar, dói o pescoço, mas ele é um homem que está muito assim, perto de Deus, e ele pode repartir esse tipo de experiência com a gente. E quando ele quer dizer o seguinte, olha, aprendi a viver contente, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu aprendi a estar satisfeito, a ter o bastante com o que eu tenho. No final das contas, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou dizendo para vocês que eu aprendi a ficar satisfeito, não comigo mesmo, mas em Cristo Jesus. Eu fiquei fascinada, irmãos, porque eu fiquei comparando a minha vida, e a gente não tem tanto assim, mas aqueles irmãos, eles tinham menos do nada. E eles manifestavam uma alegria, um desejo de servir a Deus. Se chegava na casa de Deus para adorar com os irmãos, já estava um monte de gente lá, fazendo um monte de coisa, se oferecendo. Eu fiquei até com vergonha, irmã, posso carregar sua boa? Eu falei, não, irmã, eu mesmo carrego, ninguém precisa fazer nada desse tipo de coisa para mim. Mas eu fui entender a motivação deles, eles queriam servir a Deus. E servir alguém, ao seu próximo, ao irmão na igreja, era a maneira de eles expressarem o desejo de servir a Deus. Isso mexeu comigo. Eu aprendi uma coisa com isso, que Cristo e contentamento andam juntos. Se eu quero estar satisfeito com tudo, eu preciso andar com Jesus. Cristo e contentamento andam juntos. Amém? Uma outra coisa que me chamou a atenção é que Paulo ele vai compartilhar com a gente alguns segredos do contentamento. Como é essa história de aprendi a viver contente? O que Paulo quer dizer com isso? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. O primeiro segredo de vivermos em contentamento, estarmos satisfeitos, é que nós devemos desenvolver a confiança na providência de Deus para as nossas vidas. Nós temos dons naturais, todo mundo aqui, a maioria de nós trabalha, tem serviço, então, essas são aquelas habilidades naturais que Deus nos dá e que a gente deve usar. Mas há momentos da nossa vida que eu tenho que contar com o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Eu já fiz tudo o que era possível, agora, Pai, eu dependo do teu sobrenatural. Isso é ter confiança naquilo que só Deus pode fazer.
Muitas vezes, irmãos, nós colocamos toda a nossa energia naquilo que nós podemos fazer. E quando acaba o gás, acaba tudo. Como filhos de Deus, amados do Senhor, nós temos que aprender com Paulo a ter confiança naquilo que só Deus pode fazer. Eu e você precisamos aprender a andar desta forma, porque o mundo sabe como fazer tudo no plano natural. Mas nós, como filhos de Deus e pela graça de Deus, podemos ensiná-los a andar no sobrenatural de Deus, a fazer aquilo que só Deus pode fazer. E muitas vezes, eles vão esperar olhar na sua vida e ver o sobrenatural de Deus agindo através da sua vida ou na sua vida, para que eles possam crer e ter aquilo que você tem. Está claro o que eu estou falando? Aprender a confiar no sobrenatural de Deus. É interessante observar que a última vez que Paulo esteve na cidade de Filipos, ele passou uma situação meio complicada. Vocês já sabem a história. E ele repreendeu o espírito de adivinhação de uma menina, tirou o ganha-pão dos donos dela lá. O que aconteceu? Ele foi jogado na prisão que eu falei para vocês. E o que acontece naquela prisão? A gente não falou tudo, mas ele estava, além de estar acorrentado a guardas, eles estavam todos, as suas pernas também estavam acorrentadas. Paulo tinha uma opção naquele lugar. Paulo e Silas, eles poderiam fazer diferente. Eu acredito que ele poderia olhar ao redor dele e havia muito tipo de preso, e os piores eram os seus companheiros. E eu tenho quase certeza que ninguém estava falando que a mãe do carcereiro era boazinha. Devia estar falando aqueles nomes bem impronunciáveis, maldizendo, falando um monte de coisa. E Paulo e Silas estavam ali. E eles fizeram a escolha de, ao invés de amaldiçoar, ou ao invés de se queixar, a Bíblia nos fala que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam cânticos ao Senhor. Foi a escolha que eles fizeram. Eu fiquei pensando, irmãos, que muitas vezes a gente não faz isso. E a gente vê o resultado da atitude de Paulo e Silas. Quando eles estão nesse momento, nessa decisão, algo sobrenatural acontece. E qual é o sobrenatural? Um grande terremoto vem e rebenta as correntes deles. Você já parou para pensar, meu querido irmão e minha querida irmã, que é possível que você esteja em certas correntes na sua vida, porque você ainda não aprendeu a adorar no meio da tribulação? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há cadeias que precisam ser quebradas na sua vida. Há pessoas aqui que estão envolvidas com coisas que desagradam a Deus completamente. Aleluia! Há pessoas que estão aqui vivendo uma vida dupla e você não tem forças para se libertar. Mas nesta noite eu quero te dar o convite de Deus para a sua vida. Comece a adorar na situação em que você está. Ai, pastor, eu não consigo. Abra sua boca. Eu não consigo. Fala no seu coração: Deus, eu te adoro apesar do momento que eu estou vivendo. E creia, um terremoto vai acontecer na sua vida. Vai quebrar as cadeias das quais você está. Quanto tempo você está lidando com vício? Quanto tempo você está lidando com a pornografia? Quanto tempo você está lidando com o pecado escondido na sua vida? Mas nesta noite, eu te convido a adorar o Senhor. Aleluia! Eu te convido a dizer: Deus, eu não tenho forças. Eu já tentei de tudo. Essa é a terceira, quarta, quinta vez que eu tento. Mas nesta noite eu vou entregar a minha vida para ti. Eu vou te dar os meus grilhões. Quebra, por favor, porque eu não posso fazer isso por mim mesmo. Aprenda a confiar na providência de Deus. Isso é sobrenatural. Você não pode fazer sozinho. Se você insistir, o teu orgulho vai te matar. O teu orgulho, a tua falta de humildade vai ser a sua perdição. Eu creio que Deus está falando com alguém nessa noite. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Uma coisa eu sei, que ao invés de se queixar da situação miserável na qual ele estava, eles adoraram e agradeceram a Deus, não por causa da situação, mas por causa do Deus que controlava a situação na qual eles estavam. Amém? O modo assombroso de Deus não estava à disposição de Paulo e Silas somente, está à sua disposição e à minha disposição nessa noite. Amém? Usa a sua oportunidade de adorar o Senhor. Não deixa passar.
Paulo estava certo que no tempo certo, no devido tempo, Deus resolveria a sua situação e as suas necessidades seriam satisfeitas. Paulo não chegou nisso gratuitamente. Paulo não chegou nisso porque estava sem serviço. Ele chegou nesse estado de confiança em Deus por depender de Deus, por andar, por provar o Senhor dia após dia. Dia a dia, era um andar diário. Eu ouvi um testemunho esta semana de uma moça que foi envolvida, ela foi molestada quando ela tinha 5 anos de idade. Por causa dessa molestação que ela passou, a ideia de sexo ficou completamente distorcida. Então, com 5 anos de idade, ela começou a ter uma vida depravada. Primeiro era com menininhos. Quando chegou numa certa idade, ela entendeu que menina não satisfazia mais, então ela foi para o lado, começou a se envolver com mulheres. E ela viveu muitos anos nisso. Mas a mãe dela era uma mulher de oração. E ela orava constantemente. Ela chegava da gandaia, toda loucona, cheia de droga, e a mãe estava ajoelhada orando pela vida dela. E ela maldizia a mãe muitas vezes. Mas uma vez ela estava tão desesperada. Ela foi em direção à praia, pensando em se matar, e ela falou, olha aqui, Deus, o Deus da minha mãe, se você existe, faz alguma coisa por mim, porque eu não aguento mais. E essa foi a deixa. Quando ela voltou para casa, a mãe falou de novo com Jesus para ela. E naquela noite, o Deus da mãe dela a encontrou. E hoje ela fala da experiência dela, mas a coisa mais fascinante que eu escutei do testemunho dela foi o seguinte: eu vivo com o Senhor diariamente, eu recebo a transformação de Deus diariamente na minha vida, porque se eu não alimentar isso diariamente, eu vou voltar na vida antiga. E eu fiquei assim, interessada. Ela falou, eu não posso viver da minha experiência que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás. Tudo isso tem valor. Eu preciso renovar a minha aliança diariamente com o meu Senhor. Esse era o segredo de Paulo. Ele renovava a aliança dele diariamente com o Senhor. Amém? Hoje nós podemos ter essa mesma certeza. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle das coisas. Através da sua providência, Deus orquestra todas as coisas para cumprir seus propósitos. A minha dica para nós nessa noite, ele vai orquestrar, ele vai realizar no tempo dele. E outra dica que eu quero te dar nessa noite, se você realmente espera e confia no Senhor, Deus não vai deixar você ficar 1 minuto a mais, além do tempo que você pode aguentar. Ele vai chegar com providência na hora exata na sua vida. Amém? O contentamento vem de aprender que Deus é soberano. Ele manda nas coisas. Ele designa as coisas. Quando nós olhamos as coisas por esse jeito de Deus, nós paramos de buscar coisas inúteis. E aí, amados, uma outra coisa acontece. Nossa ansiedade vai para o espaço. Porque eu começo a andar e confiar em alguém que se antecipa às minhas necessidades. Amém? Um outro segredo que Paulo nos ensina. Ele tinha satisfação com pouca coisa. Satisfação com pouco. Eu fiquei pensando, Deus, esse troço é impossível hoje em dia. Nós não temos satisfação com pouca coisa. Quanto mais nós temos, nós queremos ter. Ah, o vestido tá bom, mas tem aquele que é bonitinho. É o mesmo modelo, uma cor vermelha. Tá. Ah, o computador já saiu um modelo novo, uma edição nova. Ah, então esse já não serve mal. Coitadinho, está firme, fiel, trabalhando, ele quase morrendo, mas firme. Mas a gente já quer trocar. Olha o que o Paulo fala. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento não vem por causa daquilo que eu tenho materialmente, mas vem por causa de quem eu tenho. O que você tem hoje pode ir embora, pode acabar. Eu lembro bem que a gente saímos um dia de manhã para trabalharmos no médico, nós 3, quando voltamos à noite, a nossa casa estava destruída. E aí nós ficamos assim, meu esposo teve uma atitude muito linda naquela noite. Nós damos as mãos e começamos a agradecer a Deus por aquilo. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um propósito nisso. E oramos agradecendo a Deus e vamos tomar as providências. E para quem conhece a história, a minha casa foi completamente renovada. E Deus me deu tudo aquilo que eu queria e não podia comprar.
Eu olhava lá de cima, ai Deus, esse piso é tão ruim, um dia o Senhor vai me dar um piso novo. Não fiz nada, quebrou uma pipa lá em cima, encheu de água a minha casa. E Deus me deu uma casa nova. Com tudo que eu queria, tirou até o carpete. Mas eu fiquei pensando que a atitude de gratidão que meu esposo teve naquela noite foi interessante. Deus honrou, porque era isso que Deus espera que a gente faça. E foi lindo o que Deus falou. Então, uma coisa que nós temos que aprender. Nós hoje confundimos nossos desejos com coisas que nós necessitamos. Tudo que eu necessito, tudo que eu quero não é o que eu necessito. E a gente tem que aprender a fazer essa diferença. Porque senão o cartão de crédito vai para o brejo, a conta bancária vai para o brejo, a saúde da família vai para o brejo. E aí vocês já sabem, eu não preciso falar muito sobre isso. O que a Bíblia quer nos dizer com isso é o seguinte, que nós precisamos aprender que estar contentes é ter o suficiente para nós vivermos de uma maneira digna. Se Deus nos der mais, amém, obrigado, Senhor, por isso. Mas o meu coração não pode estar naquilo, ele tem que estar naquilo que é o suficiente para mim. Porque se faltar alguma outra coisa, o meu coração não está aquilo, meu coração está posto naquele e não naquele que me dá e não nas coisas que eu tenho. Amém? Hoje a gente tem que aprender. Uma outra lição que Paulo nos ensina, supere as circunstâncias. Nós sabemos, irmãos, situações difíceis, elas roubam a nossa alegria. Eu tenho dívida, rouba minha alegria. Meu filho está doente, minha alegria vai para o brejo. Eu briguei com a minha mulher, vai para o brejo. O meu marido me abandonou, vai para o brejo. A gente sabe que nós somos humanos sujeitos a essas coisas. Porém, Paulo não viveu essa experiência porque ele estava sem graça lá e sem saber. Vai saber, eu vou ficar bonzinho aqui, porque um dia alguém vai ler esse texto aqui e vai aprender com isso. Não, ele viveu isso porque ele queria nos ensinar uma lição, que é possível, apesar da dor, apesar da perda, termos contentamento naquele que é o autor da nossa alegria. Essa é a grande diferença que Paulo queria falar conosco. Ele aprendeu a fazer algo diferente, aprendi a viver contente, diz ele, em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11. Como cristãos também podemos sentir contentes diante de qualquer situação. Agora eu quero dar uma palavrinha aqui. A gente não tem que esperar a outra vida, ou seja, quando estiver lá na presença do Senhor, adorando Ele para sempre, para ser feliz. Não é isso que Deus está querendo dizer. Ele quer que eu e você aprendamos a ter alegria, contentamento na pessoa dele aqui. Apesar do que está faltando para mim. A gente se mata de trabalhar nessa terra. E se a gente não se cuidar, a gente fica sempre para trás. Porque a gente trabalha demais, o dinheiro não dá. Amado e a minha irmã e meu irmão em Cristo. Eu quero te dar uma palavra muito simples hoje. Olha para o Senhor. Olha para Deus. Olha para os lírios do campo. Eles nem trabalham e são os mais bonitos. Eles nem se matam de trabalhar, não é? E são os melhores, os mais bonitos. Qual é a lição que o lírio dá para a gente? De beleza e de simplicidade, de dependência de Deus. Se Deus mandar chuva, ele vai florescer, não é isso? Amado, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Provavelmente Deus quer chover na sua vida nessa noite. Ele quer dar algo novo para você nessa noite. Eu só quero que você faça uma coisa. Reconheça a presença do Senhor na sua vida. Fala, Deus, eu não tenho tudo que eu tenho, que eu quero, mas eu tenho a Ti e é tudo que eu preciso. Amém? Aprenda a superar as circunstâncias difíceis. Qualquer situação que eu e você enfrentemos, ela é temporária. Ela não vai durar para sempre. Deus não é temporário. Deus é para sempre. Amém? Quero dizer uma outra coisa para você também, Gui. A energia que eu e você investimos em ficar nervoso, em ficar bravo, em chutar e praguejar e amaldiçoar, é a mesma energia que você vai escolher para dizer, Senhor, apesar de tudo, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor não me abandonou, eu não estou sozinha nesse barco, o barco está balançando, o mar está tremendo, mas a Tua presença, Senhor, está aqui. É isso que eu preciso fazer, porque quando eu reconheço a presença do Senhor, eu não somente reconheço a presença dEle, mas eu vejo a presença dEle se manifestar de uma maneira clara e visível. Ele vai acalmar o mar. Ele vai segurar o barco. Ele vai dizer, ei, segura na minha mão, porque eu não te deixei sozinho nessa situação. Amém?
Uma outra lição que Paulo fala para nós, nos ensina, é que em momentos de falta de alegria nas nossas vidas, nós temos que aprender a ser sustentados pelo poder de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode tudo naquele que te fortalece. Amém? Por que Paulo pôde enfrentar circunstâncias tão difíceis? Porque ele aprendeu que não importa quão difíceis as coisas sejam neste mundo material, todo cristão verdadeiro tem um suporte espiritual invisível da parte de Deus na sua vida. Como é que você está fazendo com o seu suporte invisível? É Deus a razão da sua satisfação? É Ele quem te sustenta? Podemos escolher ficar resmungando ou adorar no meio do sofrimento. A energia que você vai usar para resmungar é a mesma energia que você vai usar para adorar. Agora, eu posso te garantir que o resultado é bem diferente. Amém? Uma coisa que nós já falamos aqui, eu quero repetir hoje. Irmão, sabe por que eu e você precisamos aprender a adorar? Porque existe um negócio que o diabo não aguenta, é o crente que adora. Ele atrapalha a sua vida, ele cria 1000 problemas para você, coloca 1000 armadilhas na sua vida, mas você, apesar de reconhecer todas essas, você fala, sabe o que, Deus? O Senhor não me deu essa armadilha. O Senhor me ama. Eu te amo, Jesus. Eu sei que tu tens o melhor para mim. E ele vai apertar mais um pouquinho, você vai dizer, Senhor, quanto mais apertado eu for pelo diabo, maior é o tamanho da minha adoração. Mais alto é o meu louvor a ti. Aleluia! Sabe o que acontece quando você faz isso? Ele não resiste você. Ele fala, quer saber? Estou tirando meu time de campo. Com esse eu não dou conta. Porque não existe nada que eu coloque no caminho dele que vai fazer com que ele desvie a lealdade dele de Deus. Desvie o olhar dele de Deus. Ele está centrado naquele que criou todas as coisas. E com quem criou, eu não posso. Amado, a sua briga não é sua com o diabo. Ele está brigando com o Deus da sua vida. Não deixa Deus por baixo. Fala, Deus, ele está brigando contigo também. Ele vai, então eu estou aqui para guerrear junto. Me fortalece nisso. E eu te adoro enquanto eu guerreio. Adore o Senhor. Levanta sua mão e diz, Senhor, tu és grandioso. Pode dizer mesmo, o Senhor és tremendo, Deus. Ninguém faz o que você faz, Deus. Ninguém pode fazer o que você faz. E por causa de quem tu és, eu te adoro. Senhor, se faltar tudo, mas não vai faltar a tua presença, eu te adoro. Aleluia! Eu te adoro, Senhor, apesar de tudo. Deixe-se ser sustentado pelo poder de Deus durante seus momentos mais pesados, seus piores momentos. Amados, os nossos piores momentos não definem as nossas vidas. Eu amei, gente, eu aprendi tanto com Deus esses dias ouvindo isso. Ele não define as nossas vidas. Quem define a minha vida é o Senhor da minha vida. Amém? Outra coisa, uma outra lição que a gente aprende quando nós estamos envolvidos com o contentamento. Quando a gente está contente, satisfeito com o Senhor e reconhecendo Deus em todas as circunstâncias, uma coisa linda acontece, a gente sai de cena, o eu desaparece. E aí eu começo a me preocupar com os outros. Porque todas as vezes que eu estou muito preocupada comigo mesmo, eu só estou fazendo confusão. Porque eu isso, porque eu aquilo. Eu vou naquela igreja, o neguinho não gosta de mim porque eu. E enjoa. Dá preguiça. O bom é que Deus não tem preguiça de nós. E eu fiquei pensando no meu esposo, que eu fiz um comentário com ele, acho que foi ontem. E ele falou assim, não... E o Miguel é extremamente paciente. Nós falamos que o dom dele é longanimidade. Se eu falei certo esse palavrão todo aí. Porque ele é cumprido, a paciência dele é cumprida mesmo. O troço é cumprido, o negócio ali não é fácil. E eu falei, esse lado aí, ele tem de Deus. Esse lado dele não é fácil, porque ele é cumprido. Quando eu já olhei, eu falei, já acabou. Ele fala, não, mas mais uma vezinha. E geralmente ele acaba ganhando de mim, né? Porque Deus é do lado dos longânimos, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, amados, que muitas vezes quando eu olho para uma certa situação que eu já não tenho mais jeito, não vai esquecer que Deus vai olhar para a mesma situação e vai ver de outro jeito. Então, quando você estiver muito cheio de você, ou cheio de que alguém não adianta, não vale mais a pena, tira o seu euzinho de lado, coloca Deus no meio.
E você vai ver que Deus vai olhar aquela mesma situação de um jeito diferente. Amém? Eu queria terminar minha mensagem te fazendo um desafio nessa noite. Eu não sei como é que você anda. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu sei que Deus queria que eu trouxesse essa palavra, por incrível que pareça, geralmente Ele muda tudo em minhas mensagens na última hora. Essa vez Ele não mudou. E não era nem para eu estar pregando, porque eu realmente estava passando mal. Mas eu creio que Deus quer que a gente, nesse tempo presente, especialmente final de ano, que a gente comece a fazer balanço de vida, a gente vê aquilo que eu fiz, aquilo que eu consegui, aquilo que eu não consegui. Eu quero que você comece a pensar o que é que Deus está podendo fazer mais por você, que você não está recebendo dele nessa noite. O que é que você está deixando Deus fazer? Porque muitas vezes nós colocamos as barreiras de Deus. Quando eu me meto no meio do serviço de Deus, eu impeço Deus de agir, porque Ele vai ficar lá esperando eu tomar a posição certa diante dEle. Então, se você nessa noite está muito insatisfeito, não sabe se você está feliz aqui, não serve isso, não serve aquilo, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não está escutando essa palavra porque Deus estava sem serviço. Provavelmente nós precisamos dessa palavra para nos posicionar e dizer: Senhor, aonde quer que o Senhor me mande, eu quero estar centrada na Tua presença, na Tua vontade. É o que mais importa para mim, é estar no centro da Tua vontade. E Senhor, ver a vida com os Teus olhos, do jeito que você vê, e não do jeito que eu vejo. Porque a minha leitura é limitada, e a minha leitura ela é seletiva. Mas quando o Senhor vê, o Senhor me diz exatamente o que é. E eu quero aprender a acreditar naquilo que o Senhor fala para mim nessa noite. Portanto, amado, se você não tem alegria na sua vida, eu quero te fazer um convite nessa noite. Venha e deixa Jesus ser a sua alegria. O marido falhou com você? Ele não é o motivo da sua alegria, Jesus é. Seu filho está doente, dói no nosso coração, dói. Ele não é o motivo da sua alegria, Jesus é. Está faltando dinheiro? O dinheiro não é o motivo da sua alegria, Jesus é. E todas as vezes que você escolher adorar o Senhor no meio de uma situação difícil, lembre-se, Paulo e Silas fizeram o mesmo, aprisionados. E o resultado da adoração e do louvor deles foi a quebra das cadeias. Libertação. E eu fiquei pensando numa outra coisa. Imagina se Paulo tivesse feito diferente. Será que nós estaríamos falando de Paulo desse jeito hoje? Será que nós poderíamos dar o testemunho do carcereiro e a sua família que foram salvos? Nós já falamos, eu vou repetir isso aqui hoje. No meio dos nossos momentos difíceis, muita gente está esperando a minha reação e a sua como filhos de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, escolha adorar o Senhor. Escolha levantar sua mão e dizer: Pai, eu te amo, eu te adoro. Eu quero te convidar para ficar em pé. Nós vamos fazer um exercício de adoração agora. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. E eu não sei nem por que Deus nos deu essa palavra, mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai produzir o fruto para o qual ela foi destinada. Eu quero te convidar nessa noite a dar um passo de fé. E vir aqui, nós queremos orar por você. Nós queremos que o Espírito de Deus te toque, desperte em você um coração de alegria. Será que o louvor pode cantar o último canto que nós cantamos hoje à noite? Queremos o teu nome engrandecer. Eu quero te convidar que você saia do seu lugar e venha até aqui, nós queremos orar por você. Se você tem essa necessidade, pode vir. Nós vamos orar por você, amém. Pode vir. O altar está aberto. Aleluia, o altar está aberto. E nós queremos que você saia daqui um homem e uma mulher vitoriosos no Senhor. Nós queremos que você saia daqui como alguém que aprendeu a adorar a Deus no meio da situação difícil. Não tem jeito mais, não tem mesmo do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus tem. E a coisa que eu quero te convidar a fazer é um ato de fé, uma coisa muito simples. Eu quero que você levante a sua mão e fale: Senhor, eu te adoro, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu te adoro, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser um coração quebrado, uma vida torta, mas eu creio no poder da adoração e do louvor. Eu creio que quando eu adorar o teu nome, aleluia, eu creio, Senhor, que as cadeias da minha vida vão ser quebradas. Oh Deus, eu não posso consertar meu marido, eu não posso, Senhor, reformar minha esposa, mas eu sei que quando eu te adorar, as cadeias que estão segurando a vida deles podem ser quebradas pelo poder do louvor e da adoração ao teu nome, porque eu quero centrar em ti. Eu quero dizer: eu te amo, Jesus.
Comece a dizer isso para o Senhor. Comece a dizer ao Senhor que você o ama. Comece a dizer ao Senhor que apesar de tudo que você está vivendo, o Senhor continua no controle da situação da sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós queremos orar por você. O pastor e a Lurdinha estão impondo as mãos enquanto nós oramos aqui nessa noite. E eu quero que você faça o seu exercício de fé. Comece a derramar sua vida na presença de Deus. Perda nenhuma que você sofreu é maior do que Deus, porque o Deus é o Deus que controla todas as circunstâncias das nossas vidas. Aleluia, Deus tremendo, nós adoramos o teu nome por aquilo que tu és. Continua, Senhor, falando, eu estou fazendo a tua vontade no meio do teu povo nessa noite. Vai quebrando as cadeias, ó Deus, vai quebrando, Senhor, aquilo que está aprisionando o coração e a vida dessas pessoas. Que eles recebam, Senhor, graça e autoridade do Senhor para adorar na força do Senhor nessa noite. Derrama sobre eles a tua presença. Quebra, Senhor, não somente as cadeias invisíveis, mas as cadeias do coração que impede, Senhor, um louvor, Senhor, claro, um louvor lindo na tua presença. Derrama a tua graça sobre as pessoas nessa noite, Senhor. Vai quebrando, Senhor Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Adoramos por aquilo que tu fazes, ó Deus. Bendito é o nome do Senhor. Adoramos o teu nome, Pai querido. Ó Senhor, a nossa dor é grande, mas nós escolhemos adorar o Senhor nessa noite. Senhor, o nosso corpo não aguenta, mas a nossa alma te adora, Senhor. Ó Deus, a nossa dor é grande, mas o nosso coração está aberto para dizer, Senhor, apesar das circunstâncias, nós vamos te adorar. Ó Senhor, adoramos o teu nome. Continua derramando a tua graça, Senhor Jesus. Vai fazendo algo novo e transformando as vidas neste lugar para a glória do teu nome, Senhor. Vai tocando nas vidas, vai curando, Senhor Jesus. Nessa hora nós pedimos que toda dependência do homem seja quebrada na vida desta moça, para que a tua glória seja grande na vida dela e que ela saiba que tu és maior. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia! Vai quebrando, ó Deus. Oh, Senhor Deus. Oh, Senhor, cura este coração para a glória do teu nome. Cura, Jesus. Vai curando. Espírito de Deus, toma posse neste lugar. Quebra, Senhor, todo medo. Oh, aleluia. Quebra, Senhor, toda opressão no poder do nome de Jesus. Nós oramos agora. Seja quebrado para a glória do nome de Jesus. Aleluia, enche, Senhor, esse coração com a graça e a presença do teu Espírito. Oh, Espírito de alegria, aleluia. Oh, Senhor, o Espírito de alegria, o Espírito de adoração, Senhor, sendo derramado agora para a glória do teu nome, Jesus, aleluia. Tremendo és tu, Senhor, glorificado seja o teu nome. Tu és grande e nós exaltamos o teu grande nome nessa noite. Aleluia, tu és o Deus grande, nós exaltamos o teu nome. Preenche esse coração, Jesus. Toma o lugar, Senhor. Derrama a tua presença, Senhor. Oh, Jesus. Dá um choro de alegria, Jesus. De alegria, Jesus. De alegria. Faz isso, Senhor. De alegria, Jesus. Alegria, Senhor. De alegria, Pai. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Eu te amo. Ah, Senhor. Ocupa o lugar, Senhor. Enche o coração agora com a tua graça. Aleluia. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Abençoa a tua filha. Aleluia. Oh, Senhor, eu não conheço, mas tu sabes. Toca, Senhor, nessa vida agora, pelo poder do teu sangue, eu peço. Enche a tua graça com a tua presença. Oh Deus, comunica a ela, Senhor, que tu és o nosso tudo, que só tu és o nosso tudo, meu Pai, ninguém mais. Aleluia. Oh, Senhor, abençoa, Jesus. Aleluia, abençoa, Jesus. Derrama a tua presença, Senhor, que ele possa saber, oh Deus, que tu existe um Deus, que tu és aquele que controla as circunstâncias, meu Pai. No nome de Jesus nós oramos por isso, meu Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. O pastor mandou pegar. Glória a Deus.